Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Fábio Freire! Tudo bem com você, Fabião? E aí, Paulão? Estamos aqui. Fabião, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo mais uma vez para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Fabião e ouvintes e espectadores aqui do podcast Outra Visão, importante registrar um fato que o Fábio Freire foi o primeiro entrevistado do podcast Outra Visão. Tá vendo, É meu uma amigo? pessoa muito especial e importante aqui na história do podcast Outra Visão, porque o Fábio, ele foi a primeira pessoa que confiou no meu convite e aceitou. E sabe quando foi isso, Fabião? Isso Quando daí é que foi em... Quer ver? Ó, temos imagens. Opa! Olha! Foi no dia 2 de julho de 2020. Caraca! Nesse tempo, de lá para cá, hein, Fabião, quanta coisa aconteceu. A gente estava no meio da No meio da pandemia. pandemia, hein? Você virou pai novamente, né? Você é pai do Gui, e aí é pai também, nasceu... Pai da como é? Malu. Pai da Malu A também. Malu apareceu nessa doideira aí desse tempo aí. Então, pessoal, Fácil quero não. registrar aqui meu agradecimento ao Fábio Freire, que é uma pessoa muito importante aqui na minha história de vida também, pessoal, Também. profissional, mas em especial aqui no podcast Outra Visão, porque Boa. ele foi o primeiro entrevistado. Então, eu convido a todos os ouvintes aqui do Spotify e plataformas de áudio e também pessoal que está no YouTube a acessar o episódio 1 do podcast Outra Visão, gravado em 2 de julho de 2020 com o Fábio Freire. Mas Que hoje maravilha. retornamos aqui nessa conversa com o Fábio. E, Fabião, eu queria saber o seguinte: de onde você está falando neste dia 1º de setembro de 2023? Caraca, Paulão. Eu tô aqui em São Paulo, né? E tô aqui numa sala, vocês estão vendo essa maravilhosa sala de música aqui, ó. Quase um estúdio, né? Temos xilofones, temos piano ali atrás e tal. É uma escola de música aqui de São Paulo, e aí eu estou aqui. Já vai ter uma molecada toda por aqui para a gente fazer bagunça, muita música e curtir um pouco essa história. Ah, que legal. Então, pessoal, também aqui, antes de eu começar a conversa com o Fábio, eu quero fazer uma breve apresentação dele, falando que o Fábio Freire é músico profissional, professor de música e educador musical em diversas escolas na cidade de São Paulo. Rapaz. E ele também é um pouco de Paul McCartney e John Lennon Opa. aos finais de semana nos shows do Beatles para crianças. Além disso, o Fábio é artista plástico, ator, pesquisador de percussão corporal, professor, divulgador, mil e uma atividades, né, Fabião? Multiuso. Tá certo essa minha apresentação? Eu fui correto aí nessa... Correto. Cara, ó, alguns ajustes, né? O Beatles para crianças, cara, me ocupa bastante tempo da semana, viu, cara? O fim das contas, a gente só toca final de semana, um outro show que tem durante a semana e tal. Mas durante a semana tem produção, a gente produz um material de vídeo, né? Sempre tem uma gravação ou outra, estúdio, a gente produz livros. Então, cara, é um negócio de produção dos shows, né? Viagem e tal, fechando o show para valer. Então, e muitas dessas coisas são coisas assim, por exemplo, eu sou realmente formado em artes plásticas, já trabalhei com isso e tal, mas hoje em dia é algo que ficou dentro de mim, tem muitas telas por aí e tal, mas não é uma coisa que eu trabalho com isso, né? Mas, cara, Legal. nós somos isso aí, né? Um acúmulo das coisas, né? É um artista na essência, é o artista que Sem bate dúvida. o escanteio, corre para cabecear e faz o gol de placa, É isso de aí. preferência do Corinthians, né? De preferência. Inclusive hoje, amigo, você sabe que hoje é um dia especial, né? Você me convidou num dia especial, né, Verdade. Paulão?
Verdade, aniversário do nosso Coringão, Nosso Coringão, deu certo. aqui, ó, 113 anos do nosso Coringão. Ah, maravilhoso. Vai, Aê! Corinthians. E essa semana Pessoal, tá boa pra gente, hein, Paulão? Tá ótimo, hein? essa Não vamos semana dividir as opiniões, mas a semana tá ótima. é só alegria, só alegria. É o coração corintiano, é o sangue corintiano. É o sangue. Fábio, eu queria que você compartilhasse aqui com os ouvintes um pouco sobre a Ah, história do Beatles para crianças. sim, Também convidando a todos os ouvintes a ouvir o episódio 1, que o Fábio conta em claro. detalhes, além da criação da banda Beatles para crianças, toda a sua trajetória artística, mas dá um resumo da história do Beatles para crianças, da criação Tá. da banda, e já quero emendar com a agenda de shows. Ô, beleza. Ah, cara, Beatles para crianças é o ápice da minha carreira no mundo infantil, né? Que eu sempre fiz música para criança, sempre tive discos, CDs para criança, sempre trabalhei com as crianças e tal, né? E o Beatles para crianças foi uma linha de chegada assim muito legal, porque a gente conseguiu, né, depois de tantos anos, conseguiu uma certa relevância assim, e também vendo de hoje para cá, né, todos esses, a gente está completando, vai completar 10 anos, né, de projeto, Uau, cara. uau. É. E aí a gente, pô, a gente trouxe grandes contribuições assim para música infantil, né, cara? Porque de certa forma quando a gente começou, não tinha muito essa pegada de show infantil, sabe? Essa coisa da essa coisa do show de rock para criança, sabe? Os shows eram tudo muito mais delicado, com, com um olhar para a criança, um olhar é, um pouco mais dócil, assim, um pouco mais suave. E a gente chegou com um show que, cara, derrubava essas coisas. A gente ia fazer um show de rock para valer, né? Molecada tem um pouco de transgressão até, né? No bom sentido, né? Então, cara, isso nunca acontecia, né? E hoje, depois desses 10 anos, se você for olhar para o cenário agora, você pega várias bandas que estão fazendo isso para criança, né? Então a gente, de certa forma, abriu uma porta, assim, sabe? Uma possibilidade de fazer um show de rock para valer para crianças, sem menosprezar a inteligência, a capacidade delas e tal. Então, e o show começou, né, cara, lá atrás, assim, a gente, numa das escolas que eu dava aula, fez aquele concurso Conheça o Paul McCartney. E aí eu já tinha tocado nas escolas, Beatles, e foi um sucesso e tal. Mandei um vídeo e conheci o Paul McCartney, fui escolhido. Né? E aí fui escolhido e, cara, foi demais, né? Negócio incrível, né? E E o Paul tá aí voltando aí pro Brasil, né, Fabião? pois é, cara, ele não para, o Paul não para, cara, ele não vai parar nunca. É. E, e aí, cara, depois disso eu chamei o Gabriel, a gente montou o roteiro de um primeiro show, tinha um teatro aqui em São Paulo que pediu uma coisa, a gente falou, vamos fazer aqui. Foi um estouro, aí fizemos no Sesc aqui em São Paulo, foi um estouro, aí fizemos outro show nesse mesmo teatro, um estouro, lotado, aí começou a sair na Vejinha, estava no começo daqueles grupos de mãe, sabe? Grupos Uhum. de esses grupos de Instagram, estava meio Sim, sim. começando o Facebook com esses grupos de gente interessada em assuntos, né, diferentes, assuntos específicos, né? E aí, cara, todos esses grupos simpatizaram muito com a gente. Então, Ah, a gente teve uma super aceitação. E aí, cara, começamos a viajar ao Brasil, tudo lotado, bombando. Aí fizemos o primeiro CD, o segundo CD, o terceiro CD, quarto show, DVD, livro, opa. E tudo aquilo, cara, sem parar, continua igual. nossa. Continuamos, continuamos no mesmo ritmo. Claro, teve a pandemia no meio, né? Se vocês olharem aí, galera, escuta lá o primeiro episódio, foi bem em julho de 2020. Então, a gente estava num momento de crise, porque aquele momento ali a gente tinha uma agenda, uma frente de, sei lá, 4 meses de shows todos os finais de semana,
nesse momento aí do podcast, todos os shows tinham caído, né? Então, Uhum. a gente estava num momento bem importante, assim, e tal, e conseguimos superar, cara. Estamos aqui, voltando e mandando ver, já fomos pro Brasil inteiro de novo e não vamos parar, não. Estamos cada dia mais com o projeto, ó. Isso daí é o O show. Gabriel Manetti, ele já participou do. O Aqui episódio, né? também do podcast Outra Visão, episódio É. 101. O Fábio Olha, foi o 1 e o Gabriel ele foi foi o o 101. 101. E em breve Legal. também o Gabriel estará aqui contando da sua carreira como escritor, né? Porque ele também é Ele tá bombando. multiartista, né? Agora você tem que chamar ele pro 201. A gente vai mantendo essa métrica aí. Eu tenho que fazer essa correria, tenho que fazer essa correria. Ô, Fábio, eu É. tenho curiosidade em saber É. como foi o retorno aos palcos após o período de isolamento, assim, como é que foi perante o público e vocês lá Sim, no palco? Porque, assim, foi uma quebra, né, foi. foi uma quebra de trabalho durante um longo Sim. período. Quando de fato vocês voltaram a se apresentar em teatros, em casas de É. espetáculos, e como é que foi É. esse primeiro retorno, esse primeiro show? Cara, durante a pandemia, a gente, cara, a gente tem uma característica nossa que eu acho muito, muito boa, assim, que a gente não deixa de ser assim, que é, cara, inventar moda, né? Inventar coisa, né? E na pandemia, cara, o que aconteceu foi assim, cara, a gente realmente teve uma porrada, foi uma porrada para todo mundo. Mas assim, nossa classe artística, né, a música, o teatro e tal, a gente sofreu assim de uma maneira mais profunda, assim, porque todos os trabalhos caíram, né? Então, então o que aconteceu, cara, é que a gente teve esse primeiro baque, mas também a gente logo já saiu na frente em algumas coisas, sabe, Paulo? Uhum. Então, por exemplo, a primeira matéria uma matéria sobre coisas artísticas na Veja São Paulo, a gente estava lá, Ah, por aham. exemplo, entendeu? Por quê? Porque a gente inventou um negócio de tipo fique em casa com BPC. BPC é Beatles Ah, para crianças, né? E uhum. aí, cara, e assim, claro, se for olhar, assim, não estourou, né? Não foi uma explosão, blá, 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 mas, cara, foi uma coisa que certamente ajudou todo mundo a passar por essa fase dentro de casa. Então a gente fazia vídeos semanais, eu lá em Minas, que eu fui para uma fazenda em Minas para me isolar, o Gabriel lá aqui no interior de São Paulo também foi se isolar, mas a gente fazia coisas juntos e tal. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a gerar trabalhos, né? Então, por Hum. exemplo, a gente fez muitos trabalhos, cara, muitas lives, né? Coisa Sim, que sim. nunca tinha feito, cara. Nunca tinha tocado num lugar sozinho para um monte de gente que está em casa. A gente foi Olha só. aprendendo também, sabe? Olha aí as imagens, ó. 600 pessoas, 1.000 pessoas no show e tal. E a gente ficou sozinho no estúdio tocando para a galera em casa, sei lá, né? Então a gente puxou muito essa linha. E aí algumas empresas também viram isso como uma possibilidade. Então também começaram a contratar a gente, sabe? Então, de certa Ah, forma, de aham. certa forma a gente começou, a gente conseguiu, cara, passar raspando assim, sabe? Claro, pô, eu, por exemplo, tive que vender diversas guitarras, tivemos que movimentar a vida para conseguir sobreviver, né? Uhum. Mas, mas assim, de fato, a gente conseguiu trabalhos na pandemia, sabe? E mais para o final da pandemia, a gente começou a fazer drive-ins, cara, entendeu? Uma coisa Ah, muito aham. louca, que a gente nunca imaginou, entendeu? Nunca imaginei isso. E a gente tem umas imagens aí que depois você Tem, acha aí, mas tem. Tem foto aqui do lá para drive-in. cima Aonde que tem, ó. foi? Foi no Allianz, Cara, né? não, Aqui, ó. esse drive-in aí específico, esse daí foi em Alphaville. A gente fez. Esse que você está com a telinha aí embaixo foi o Tom Brasil que organizou, cara.
que agora chama Tokyo Marine Hall, né? Mas eles fizeram é, é, esse drive-in próximo ao Tom Brasil. Então nós temos algumas lá, fizemos em Alphaville, fizemos em Brasília, a gente fez drive-in em Brasília, fizemos drive-in em Cuiabá. Uau! Cara, em Brasília nós fizemos, cara, no estádio Mané Garrincha. Lá no estacionamento, tinham 600 carros. Entendeu? Foi tipo uma coisa louca que a gente não pensava, né? Isso foi no ano de 2021. Eu acho, cara, que foi. Putz, eu preciso conferir depois. A gente mas tem um gap, né? Ou é final de 20, ou é 2021. Mas a gente fez muitos drive-ins, cara, entendeu? Aqui, ó, no Mané Garrincha, essa foto aí, aqui ó, é no Mané Garrincha. Exatamente, aí, ó. Maravilhoso, cara. Foi. É verdade, a gente deixa ela aí, porque é tão bonita essa foto. O pôr do sol de Brasília e tal, quer dizer. Então a gente teve muitos trabalhos, cara. Mas a gente voltou. Olha, eu vou te falar, em 2021, a gente já está. Não, 2022, a gente já começou a voltar. Final de 2021, a gente já tinha coisas, assim, um show ou outro, daquele jeito com máscara, com proteção, com atestado de vacina e tal. Mas aí em 2022 a gente já começou a voltar, Paulão, para valer. Mas assim, e agora o que a gente está sentindo mesmo na pele é que esse ano, e de verdade, esse semestre, agora que a gente está entrando, é o semestre que as coisas voltaram ao normal. O semestre passado foi bom, mas não como sempre foi. O ano passado foi bom, mas que eu sou virginiano, né, cara? Eu faço anotações, adoro planilha, tabela, lista. Então eu faço tudo isso, cara. Quantos shows tivemos, médias de cachê, eu fico fazendo essas coisas, né? Então. Ô, Fábio, e você acha que esse retorno também tem a questão tanto do medo de ir, das pessoas irem em locais fechados, quanto também a questão financeira também, né? Total. A gente está vivendo isso agora. Está vivendo isso agora, Paulão. Cara, depois da pandemia, para nós, eu acredito que para a maioria dos que trabalham com show, pelo menos no nosso andar, né? Mudou, cara. As pessoas não estão comprando mais ingresso com antecedência, entendeu? Uhum. Eu acho que tem a ver com a questão ainda do ambientes fechados, mas eu acho que tem a ver com grana, tem a ver com também muita oferta, quer dizer, todos os músicos, artistas também agora, cara, estão todo mundo fazendo coisas, né? Vamos para a rua. Então tem muito a ver com isso, assim, sabe? Mas muitos teatros fecharam, cara. Muitos produtores locais, assim, das cidades também não conseguiram continuar. Então também tem isso, sabe? Os produtores locais também não estão ainda totalmente renovados, assim, né? Não estão retomados. Então também as produções também tem muita coisa envolvida, cara, assim, sabe? Sim. Mas o público está voltando, cara. Amanhã nós temos 2 shows aqui em São Paulo que já estão quase esgotados. Assim. Faltando 3 lugares, 4 lugares cada dia. Que show, hein? Que vem, E também, só uma coisa, o Shopping Morumbi, né, que é o show de amanhã, é uma das casas, é um dos locais que vocês estão desde o início, né? Vocês têm uma Nós inauguramos, né? Não, o Morumbi Shopping fez o teatro e a gente inaugurou o teatro. As primeiras atrações do teatro foram nós e os Barbatuques. A gente fez a abertura do teatro, cara, sei lá, 5 anos atrás, nem lembro. Mas nós já tocamos 1000 vezes lá. Por exemplo, na pandemia, o Morumbi Shopping fez uma promoção que a gente, de compras e tal, que ganhava um fone e tal, e esse fone era para ver um vídeo que nós gravamos lá, que é o nosso DVD. Nós gravamos o nosso DVD na pandemia lá no Morumbi, cara. Porque o shopping contratou a gente e tal. Foi, inclusive, quando
quando pintou esse trabalho, a gente, caraca, graças a Deus, tal, tal. E aí fizemos o nosso DVD lá, que foi primeiro para o público do shopping naquela promoção, e aí depois virou o nosso DVD mesmo, entendeu? Uau, que legal. Então, Ô, Fábio, demais. eu vou compartilhar aqui a tela com o pessoal a agenda de shows do Ah, Beatles boa. para crianças. Eu queria que você contasse como é que tá a agenda desse ano. Eu tô vendo aqui, vamos É. acessar aqui, Eu abriu aí preciso para atualizar, você. que essa daí já tem 2 que já foram. Dois que já foram, mas 3, assim, é. Não, pra... 4. Ai, cara, aí, 4 já ó, foram. É, já foram. Então, ó, 2 e 3 de setembro em São Paulo. Esse é. episódio vai entrar no ar provavelmente próximo dos shows do Rio de Janeiro, tá? Ah, Então, o boa, pessoal antes de do São feriado. Paulo, o Fábio já Já foi. adiantou que já foi, mas terão Já outras é. Mas já está oportunidades. esgotado também, é. Então conta um pouquinho dessa agenda desse ano e atualiza Boa, aqui o que tá bom. E aí, dia 1º de outubro, a gente tem Uberlândia pela primeira vez, cara. E aí, em outubro, nós temos várias coisas assim para fechar, que estão quase, né? Outra coisa que Uhum. mudou na pandemia, a galera também tá, os contratantes estão esperando mais para fechar, sabe? Muito louco isso daí. E, Ah, mas em novembro a gente vai fazer de novo o Morumbi Shopping com outro show. É, a gente tem Curitiba, que nós vamos também praticamente pela primeira vez, porque faz é muitos mesmo. anos que a gente foi, e a gente vai para. A gente tem Belo Horizonte, lá no Palácio das Artes, vou tocar em Uau. Palácio das Artes, super legal. Temos Salvador e Vitória da Conquista também, que já está marcado para novembro. Dezembro a gente tem Bauru, tem algumas coisas aqui em São Paulo fechadas, mas assim, agora, finalzinho de setembro e outubro, cara, tem um monte de coisa que estão para bater esse martelo, sabe? Então, Então, vamos convidar a todos os boa. espectadores e ouvintes para acompanhar a agenda de shows do Beatles para crianças, sempre atualizada aqui no Instagram, certo, Fabio? A gente põe toda hora aí, todo dia tem coisa nova aí. Tem todo dia coisa nova e tem os Reels com várias imagens, né, do Fábio e Sim. do Gabriel, convidando o pessoal para o show. Fábio, eu tô vendo essa foto aqui, vocês estão com um instrumento novo. O que que é aquela boquinha? O que que é aquele instrumento? Não, cara, as doideiras nossa, né? Isso aí, cara, é um instrumento japonês, chama otomatone. E ele funciona, ele tem é um negocinho que tem as notas musicais, assim, um tipo um filete, assim, que você vai Aham. abrindo a boca dele, é como se ele estivesse falando, ela vai fazendo. É mó barato. Então, E aí pessoal, eu sou viciado em instrumentos musicais, né, cara? Eu vejo o negócio, eu quero tudo. Aí eu fica- fico pesquisando essas bobagens por aí, pelo mundo. Tá tudo mais ó, fácil. Agora você compra um negócio lá do Japão, chega 2 dias depois, né, cara? Então, tá show. ó, a gente está navegando aqui, Fábio, na página No YouTube, né? aqui no YouTube. Tem Boa. dezenas de vídeos. É muito Tem. legal para pais com crianças de todas as É, idades poderem acessar o canal do Beatles para crianças no YouTube. é. Meu, é dar um play e se divertir, porque tem A muita gente coisa legal. tem uma coisa nova aí, cara. Esse primeiro vídeo aí, Hum, a gente está começando um projetinho novo aí dentro da nossa historinha, que chama Beatles para Crianças Educação. E aí a gente vai. São músicas autorais, cara, que a gente compôs, gravou e tal, e que falam sobre temas da meninada, né? Assim, de 7 a 11 anos, assim, por aí. Mas a criançada menor adora também. Mas são temas, por exemplo, esse daí é dos vertebrados. Aí a gente vai. hum, São temas de escola mesmo, sabe? Músicas que a uhum. gente faz para a galera aprender, para curtir e tal. O próximo vídeo vai ser sobre Big Bang, sobre a criação do universo. E aí tem mais um emendado que já é de sinônimos e antônimos. Então a gente vai fazer isso daí, cara. Uma ideia nossa de também entrar dentro das escolas, né, cara? É uma coisa que é um DNA que a gente tem
e que tem que aproveitar, né, meu? Então, quanto antes a gente começar a fazer isso para valer, né? Beatles nas escolas e esse projeto de músicas autorais, cara, são coisas que vão com certeza ser legais para a galerinha que estuda e tal, né? Nossa, e vocês estão em contato, né? Você, especial, está em contato diário, né? Diário, Com o ambiente escolar já há muitos anos, né, Fábio? Há quantos muitos anos anos. você dá aula em Putz, escola? cara, eu acho que pelo menos uns 20, 22, 20 anos, por aí, cara. Ah, então, Porque eu, Fábio, desde a época do forró lá, né, Paulão? Desde os bons tempos do forró. e que os ouvintes vão poder saber mais sobre essa época do forró lá no Oh, yes. episódio 1. Boa. Pessoal, o Fábio, daqui a pouco, tem que buscar os alunos na Aí, ó. sala de aula para trazer para a sala de música na escola que ele tem aula, que tá dando aula hoje. E É, depois já tem que se preparar para o final de semana agitado, de shows e tal. Quer dizer, é não isso vamos aí. tomar muito tempo dele hoje, mas em Imagina. breve, Fabião, já fica o convite para a gente fazer um papo aqui, depois você contar em especial desse projeto Beatles, como é que é? Beatles para Beatles crianças. É, educação. Beatles para crianças e educação. o departamento de Educação. educação. Pedagogia. Não, mas muito legal, muito criativo e original, como sempre, o seu É, trabalho enfim, e você fazendo dupla com o Gabriel, e claro, e sim. todos os músicos que acompanham. Fabião, Aham. para fechar, antes de te pedir um recado final, eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez. Queria agradecer a todos os ouvintes que estão acompanhando no Spotify e todas as plataformas de áudio, e todos os espectadores que estão aqui no Estão YouTube assistindo. estão assistindo, estão vendo a cara do Maravilha. Paulão, do Fabião também. E também, Fabião, você sabia que o Spotify também tem vídeo? Este Olha, episódio está disponível em áudio e vídeo no Spotify. Você pode todo esse lá. tempo, cara, não estava sabendo disso aí, não. Vocês podem Agora já subir pode? lá. Já pode, tá liberado. Então, Opa! assim, você pode acessar vídeos também no Spotify e o áudio também original. Então, fica essa dica aí, pessoal. Aí, Vou botar pra Fabião, gente, vou botar o nosso Spotify lá para trabalhar. coloca lá todos os vídeos que vocês produzem para as redes sociais, vocês sobem também lá no Spotify em vídeo. Ó, E eles estão pedindo, vem, traz vem, bastante vem, vem. vídeo. E Opa, aqui, já vou entrar daqui a pouco. Bom, é, depois dos caras aqui, mais tarde. exatamente. Fabião, para fechar essa nossa conversa hoje, Boa, gostaria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes e espectadores. que beleza. Ah, galera, poxa, sempre um prazerão estar aqui com o Paulão, no Outra Visão. É, tá vendo aí o sucesso, cara? 126 episódios. A gente, sempre que você chamar, Paulão, sempre vou estar por aqui, cara. Prazerão, sempre. A gente sempre se vê, né? A gente se encontra aí em BH sempre, né? Sua filha e tal. Sempre um prazeraço encontrar você. E tamo aí, cara. Meu, galera, segue a gente aí no Beatles para Crianças, @Beatles para Crianças. Procura aí que nós estamos na área, como sempre, e sempre inventando coisa nova, sem parar. É, é isso aí, Fabio. Muito obrigado. Estarei no show aqui em Belo Horizonte, dia 26 de novembro, Palácio das Artes, hein? no Maravilha. Palácio das Artes. Que Especial, hein? honra, hein? Que honra, hein? Especial, hein? Já está quase, posso falar? Está quase esgotado, Paulão. Uau, que Só show, tem hein? os ingressos lá em cima, assim, só. Já está quase no Sei. fim, já. Acelera aí, Ah, BH. Fabio, Beleza? muito obrigado. Tchau. Valeu, Paulão!